Fala pessoal, tudo bem? Rafa Volce aqui e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial sobre o Boeing 737. Para quem não sabe, eu voei na Gol e esse é o avião que eu tenho mais horas na vida. Eu tenho praticamente 4.000 horas de voo nesse avião. Eu voei o Airbus também, voei o Boeing e aviões menores, né? Então, mas esse é o avião que eu tenho mais experiência com certeza. Eu vou tentar fazer um tutorial aqui desde a preparação da cabine até o pouso de uma forma um pouco prática, porém mantendo o padrão da linha aérea. Então, o vídeo talvez fique um pouco longo, mesmo não pegando tantos detalhes que eu gostaria de pegar, mas eu vou tentar deixar tudo dividido aqui embaixo na barra do YouTube e aí você vai pulando para a parte que te interessa aí se você quiser ver como prepara o FMC, se você quiser ver como prepara a descida, enfim, você pula aí para onde você quiser, tá? O voo de hoje é de Belém para Manaus. É um voo de mais ou menos 1h40, eu imagino, né? A gente vai ver aqui na navegação daqui a pouco. Mas enfim, vamos lá. Começando aqui, vamos aqui para dentro do avião. O avião está na característica Cold and Dark. Isso quer dizer o quê? Ele está totalmente desenergizado, né? Ele não tem nenhum tipo de fonte nem externa, nem bateria e nem o APU. Então a gente precisa primeiro colocar esse avião para funcionar, né? Energizar esse avião. Normalmente, isso é o tipo de coisa que a tripulação não faz. A gente não faz esse Electrical Power Up. Normalmente, quando a tripulação chega no avião lá no aeroporto, esse avião ele já está totalmente energizado, ou com uma fonte externa, ou com um APU, tá? E aí quem faz esse procedimento é a manutenção. Para fazer esse procedimento, o correto seria fazer lendo. Você pega lá o manual, o FCOM, na parte de Supplementary Procedures, e aí você vai lendo todos os itens, tá? Eu não vou ler porque senão a gente vai demorar muito, mas se você quiser, todos os manuais que eu apresentar aqui, checklist, eu vou deixar disponível lá no Discord também. O link está aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, para começar aqui, ó, energizar esse avião, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ligar a bateria. Deixa eu posicionar ele aqui de uma forma melhor. Pronto, ó. A gente vai ligar a bateria. A gente vai conferir aqui se está tudo fechado, né? A capinha de alternate flaps está fechada. A capinha de standby power está fechada. A gente verifica aqui também se a alavanca do trem de pouso está para baixo, se os wipers estão na posição park. Então, feito isso, vocês estão ouvindo uma buzininha e vocês estão vendo aqui a informação Battery Discharge. Isso significa que essa bateria está sendo consumida, tá? Não é o que a gente quer. O que pode acontecer agora? A gente solicitar uma fonte externa ou a gente dá a partida no APU, tá? Eu vou dar partida no APU aqui porque é normalmente, pelo menos na Gol, a condição que a gente mais encontra o avião. Antes de dar partida no APU, na verdade, a gente deveria fazer o teste de fogo aqui, tá? Eu não vou fazer também, isso está lá no manual, como eu expliquei, no Supplementary Procedures. Antes de dar partida, você verifica se o sistema de combate a incêndio aqui está funcionando corretamente, tá? Você vai acompanhando aqui a partida do APU, você vai vendo ali que o EGT vai subindo, a luz apaga, ele dá um picozinho e de repente ele começa a retornar. Quando essa luz aqui acender, significa que o avião está com o APU disponível, tá? Olha lá, está estabilizando. Generator of Bus, a gente vai vir aqui e colocar o APU na barra. Pronto, agora o Battery Discharge apagou e você está vendo aqui que não está mais negativo, a bateria não está sendo mais consumida. O avião está energizado e ele está com o APU. Então esse é o Electrical Power Up. Agora a gente vai começar a preparar essa cabine, tá? Todo avião ele tem uma coisa chamada Scan Flow, que é você seguir aqui basicamente uma ordem das coisas. Deixa eu colocar aqui os meus controles. Pronto, ó. Então no Boeing 737, o Scan Flow ele é sempre de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a gente vai começar configurando esse painel, depois configurar esse painel, esse painel, esse painel, esse painel, e sempre nesse sentido, né, da esquerda para a direita. Depois a gente começa aqui da esquerda para a direita, e aí a gente vai descendo aqui para toda a parte do painel mesmo do piloto automático e tudo mais, tá?
Então a primeira coisa, antes de começar isso, a gente vai alinhar os inerciais desse avião. Deixa eu tentar fazer com essa câmera aqui. Então, para alinhar o inercial do avião, a gente vai vir aqui e colocar esses dois switches na posição nave. Feito isso, a gente vai vir aqui no FMC. A gente vai verificar aqui se o IRAC está correto, se é o IRAC atual, né? Então esse aqui está correto, ele vai até dezembro. E aqui eu vou colocar a posição para alinhar esse inercial. A gente está em Belém, eu posso colocar aqui o aeroporto de referência. Posso pegar aqui essa posição, copiar e colar aqui. Pronto, é só aguardar agora e daqui a pouquinho esse inercial vai estar alinhado, tá? Se você, por acaso, não colocar o inercial aqui, não colocar a posição aqui, ele vai começar a piscar aqui para você que está faltando inserir a posição, tá? Ele foi bem rápido aqui, no avião isso demora um pouco mais, tá? Não é tão demorado, mas demora um pouquinho mais. Então agora sim a gente tem o avião energizado e o inercial alinhado. Vamos começar aqui o nosso ScanFlow. No avião, cada setor é de responsabilidade de um piloto, né? Quem está sentado na direita e quem está sentado na esquerda. Aqui no simulador a gente vai fazer de uma forma que atenda todos os sistemas do avião, tá? Não é exatamente igual à linha aérea, mas é adaptado para simulação de voo aqui. Então a gente vai começar com esse painel, vai ligar o yaw damper agora. No manual diz que você pode deixar uma bomba ligada aqui para alimentar o APU, tá? Não é obrigatório. Ele diz que se você usar essa bomba, você preserva a vida útil do APU, você aumenta a vida útil do APU. Mas por períodos prolongados, se você vai ficar com o avião parado com um período prolongado, então você deixa essa bomba ligada, tá? Mas não diz quanto tempo e nem exatamente que situação. Então é algo que já, pelo menos nas últimas vezes que eu voei, já não tinha tanto essa preocupação. A gente já deixava as bombas ligadas aqui para deixar tudo pronto, tá? Você pode deixar ligado agora ou você pode ligar lá do Before Start, tá? Eu vou deixar elas ligadas já. Eu vou vir aqui continuar o meu ScanFlow, essas tudo ligado do jeito que está. Aqui também não precisa mexer em nada por enquanto. Aqui não precisa mexer, a gente vai deixar em normal esses dois switches. Esse aqui a gente pode ligar. Fasten Belt Switch, se já tiver abastecido, pode deixar ligado. Se não tiver abastecido ainda, deixa em off, tá? Vou deixar em off para a gente simular esse abastecimento também. Continua seguindo aqui. Window Heat pode ligar já nesse momento. Probe Heat liga só depois da partida. Bombas elétricas também pode deixar ligada nesse momento. Toda vez que você for ligar a bomba elétrica na vida real, você tem que consultar a Manu para ver se pode, porque às vezes eles estão fazendo algum trabalho em alguma superfície. Se você ligar a bomba elétrica, você provavelmente vai machucar alguém se ele estiver lá despreparado para esse movimento da superfície, né? Continua aqui, Voice Recorder em alto, Trim Air em on. Aqui você controla a temperatura da cabine, né? Parte da frente, parte central e a parte de trás. PEX, a gente já pode ligar e a bleed do APU a gente já pode ligar. A gente vai deixar com essa configuração aqui, bleed on do APU. Bleed do motor você pode deixar sempre on, não tem problema, mesmo que acenda dual bleed aqui, é normal, tá? A bleed do APU está alimentando a PEC esquerda, a isolation valve está aberta e está alimentando também a PEC direita, tá? É o desenho que está escrito, tá aqui, ó. O ar sai daqui, passa por aqui, passa pela válvula e alimenta essa PEC também. E se necessário, chega até o motor 2 aqui também, tá bom? Nível de voo que a gente vai voar, pela nossa navegação aqui vai ser o 360. E a elevação lá de Manaus, que eu não me lembro agora. A gente vai olhar aqui nas cartas, tá? Elevação de Manaus 264, 250. Pronto, 250 aqui a gente deixa em alto, tudo certo, tudo conferido. A gente vem para o painel de luzes, de acordo com o necessário. Por enquanto a gente não vai mexer em nada. Isso aqui você pode deixar para a direita ou para a esquerda. O correto é você ir alternando entre um voo e outro. Entre uma etapa e outra, você primeiro decola com a direita, na segunda etapa você decola com a esquerda, na terceira etapa você com a direita e assim você vai alternando e vai sempre usando os dois ignition aqui, tá? Logo não precisa, posição de navegação
voo diurno nacional também não precisa, que é o nosso caso aqui, eu vou deixar em off então. Anti-collision nada por enquanto, luzes todas apagadas. Só tem uma indicação de porta aberta aqui, né, que é o embarque. Após a gente vem aqui pro MCP, que é o piloto automático. Flight Director, liga primeiro do lado de quem vai voar e depois o do segundo piloto, tá? Se quem for fazer a etapa for o copiloto, você liga primeiro o Flight Director do copiloto. Então ele vai sair daqui, ó, Master. Se for o comandante que vai voar, liga primeiro aqui do comandante. Tá escrito Master aqui atrás do botãozinho. Vamos ver se dá pra ver, ó. Olha lá, Master. E esse aqui fica apagado, tá? Velocidade a gente não sabe ainda. O heading da pista aqui de Belém a gente já pode pegar também na nossa carta. Vamos carregar o voo aqui, ó. O heading da pista a gente vai pegar aqui na carta de aeroporto. Vai decolar provavelmente da pista 06. A gente vai ver aqui já já qual que é a condição meteorológica. Mas provavelmente a 06 eu já vou deixar setado aqui 066. Altitude aqui da janela a gente coloca a primeira restrição que tiver na carta. Eu sei aqui, eu vou adiantar que não tem nenhuma restrição. Eu já vou colocar aqui o 360, tá? Que é o nosso nível final de voo. Feito, essa parte está conferida. A gente desce aqui para a parte de baixo. Auto Brake em RTO. Aqui a gente só confere se está tudo certo. O trim, normalmente eu já deixo aqui em 5, porque vai ser sempre algo próximo de 5. Parking Brake Off. E aí, rádios, o que precisar aqui a gente colocaria nesse momento, tá? Vamos passar aqui o transponder para standby. Normalmente ele já estaria em standby, tá? O PMDG que puxa já o transponder dessa forma. E aí, feito isso, a gente pode fazer então a leitura do checklist. Deixa eu colocar ele na tela aqui para vocês. Tá lá, ó. Esse é o checklist da Gol. Provavelmente, eu não sei se é o mais atual, mas eu acredito que sim. Se você quiser esse checklist, também está lá no nosso Discord. É só entrar lá em materiais de aeronave, tem tudo organizado lá, tá? Oxygen Tested 100. O Oxygen a gente não fez, porque como eu falei, a gente está sendo um pouco mais rápido, tá? Mas seria o teste aqui de oxigênio, ó. Nav Transfer Display Switch Normal e Alto estão aqui, ó. Nav Transfer Display aqui, ó, Normal e Alto, tá? São essas chaves aqui, ó. Normal, 4 normals e um alto. Window Heat On, a gente já checou lá. Pressurization Mode Selector Alto, tá lá também, esse switchzinho aqui. Flight Instruments Heading, a gente confere aqui, ó. 295 dos dois lados. E o altímetro, vamos ajustar aqui, ó. Colocar para HPA. 1012 com 40 pés, RVCM tá ok. E End Starter Levers, obviamente, cut-off. Então aqui, ó, os dois cortados. Certo? Então, Pre-Flight Checklist for Boeing 737 completed. O padrão aqui da linha aérea, do avião, é você fazer tudo que tem que fazer e depois você confere com o checklist, tá? Deixa eu tirar a carta aqui da frente para a gente prosseguir. Então agora a gente vai preparar o nosso FMC. O FMC não é complicado, ele é quase que intuitivo aqui, ó. Então a primeira coisa que fez foi colocar a posição inicial, ele continuou aqui. Agora a gente vai aqui para Route. Belém já está aqui copiado, coloca aqui e coloca o seu destino do outro lado. Company Route, se você tiver salvo, você baixa ela por aqui, tá? Eu vou preencher na mão para a gente ir treinando aqui também tudo. O número do nosso voo. Não é obrigatório. A pista de decolagem. Pronto. A gente está na página 1 de 2. Para route, a gente vem aqui na página 2 e a gente vai inserir aqui a nossa rota. Deixa eu pegar a nossa navegação aqui. Beleza. Que aqui eu tenho a navegação, né, conforme vocês estão vendo aí. E o FMC do lado aqui para a gente fazer
junto, tá? Essa navegação foi gerada pelo SimBriefing. Tô olhando para cá porque está no meu outro monitor aqui, ó. Aqui a gente tem informação de combustível, tal. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui da navegação, mas o que interessa para a gente vai ser esse aqui, ó, 9376, tá? Que é o combustível que a gente vai abastecer. Inclusive a gente pode fazer isso já, ó. Eu vou dar um parênteses aqui, ó. Vamos em PMDG, opa, FS Actions, Fuel. Ele está com 11.000, a gente precisa de 9376. 9376. Tá lá. 9380 poderia ser também, tá? Não vai fazer tanta diferença. Beleza, o avião já está abastecido aqui. Daqui a pouco a gente segue para fazer os outros itens. Deixa eu voltar onde a gente estava. Ó, route, página 2, tá? Nossa rota a gente pode pegar aqui no plano de voo. Tá aqui, ó. Esse é o plano de voo, tá? Então a navegação é muito parecida com o que a gente recebe a bordo do avião mesmo. Uns detalhezinhos diferentes, mas as informações são exatamente iguais. Inclusive essa informação de plano de voo aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui o primeiro ponto para onde a gente vai. Esse primeiro aqui é a saída, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, Ilman. Depois de Ilman a gente vai colocar Upper Zulu 81. Aerovia a gente coloca do lado de cá e fixo do lado de cá. Então a gente está indo direto para Ilman. De Ilman a gente vai ingressar na aerovia Upper Zulu 81 e a gente vai sair da aerovia pela posição Kulab. Certo? Ó, tá aqui, ó, Kulab. E aí a chegada lá Kulab no Bravo, tá? Podemos ativar aqui e executar. Para performance aqui, o que a gente vai precisar? O Zero Fuel, reservas, Cost Index e altitude cruzeiro. Altitude cruzeiro a gente já sabe que é o 360. O Zero Fuel vem no final do embarque, quando o despachante traz lá a load sheet. A gente vai usar aqui o que ele tem de estimado, tá? Ó, o estimado aqui da navegação vai ser 59,5. Eu vou ajustar o peso aqui no PMDG para a gente ficar com a aeronave de acordo, tá? Ó, não é aqui. PS Action, Payload, ó. Eu vou ajustar o peso aqui para a gente ficar parecido com o que tem na navegação. Coloquei aqui o Zero Fuel de 59,5, que é o que tem estimado na minha navegação aqui. Aí eu vou desconsiderar os passageiros aqui e considerar que a gente está levando 171 conforme está na navegação, tá? O cargo aqui eu deixei por conta dele, para não alterar o Zero Fuel. Ficou um pouquinho diferente também do que a gente tem de cargo na navegação. Mas o que importa para a gente vai ser o peso final aqui, tá? Tá lá então 59,5. Vamos voltar aqui no menu FMC. E aí a gente já recebeu a load sheet, então a gente já sabe que ela vai ser 59,5. Você pode colocar isso aqui manualmente. Ou você pode simplesmente clicar no botão aqui que ele vai copiar para você, tá? O Cost Index da Gol normalmente é 27, mas eu uso 70 para voar um pouquinho mais rápido. O reservas está aqui na navegação também, ó. A nossa reserva vai ser esse valor aqui, ó. Tá? 3730. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.7. Essa reserva significa que quando o combustível chegar neste nível de 3.7, ele vai mandar a gente embora porque é o combustível que você tem para alternar. Se você baixar desse combustível, você não chega mais no seu alternado. Beleza? Cruise Wind você pode pôr, se quiser. Não é extremamente necessário, mas vamos pôr para deixar bem completo. Tá aqui, ó, 173 com 006. É o vento no toque, tá, ó. 173 com 006. Não faz tanta diferença, nem no avião real também, mas a gente sempre põe. N1 Limit a gente vai considerar que a decolagem vai ser toga, porque a gente não vai ter tabela de análise aqui para fazer a temperatura assumida, tá? Então vamos deixar assim mesmo. Takeoff flap 5. CG, é só clicar aqui que ele já vai aparecer. A gente coloca as velocidades aqui, ó. Duas coisas para ajustar: trim e
V2. Então, primeira coisa, V2, a gente coloca ela aqui. Quanto que ficou ali, ó. Deixa eu tirar a navegação da frente. A gente coloca V2 aqui, ficou 151. Seta V2 aqui, 151. E o trim 4.8, é o que eu falei, sempre fica mais ou menos próximo de 5. Tá lá 4.8 também, ó, setado. Beleza? Então, a preparação do FMC aqui, ele está quase pronto. O que, que falta? A saída. Que a gente não tem ainda, né? Eu não pedi autorização. Mas eu considerei que a gente recebeu a load sheet, que foi tudo muito rápido e tal. E agora eu vou pedir a cópia lá pro tráfego aéreo. Beleza? Vamos ver aqui se a gente tem um controle online. Não tem mais, o cara já saiu. Bom, nesse momento eu pegaria a cópia então, com a torre ou com o solo. E aí ele ia me pagar a saída. Aí eu venho aqui e insiro a saída. A saída eu sei que vai ser essa Ilman no alfa. Executa, não tem transição. E a chegada, normalmente, na operação da Gol, normalmente você pode colocar agora já, mas normalmente você coloca em voo, porque em teoria você vai fazer um voo de 3 horas, 2 horas, até às vezes 1 hora. Você não sabe qual que vai ser a pista em uso lá, então pode mudar. Se quiser pôr, pode pôr. Na TAM já tem um padrão de colocar sempre. Na Gol o padrão era colocar um pouquinho antes da descida, tá? A altitude de transição aqui está errado também, vamos trocar. Só que normalmente já vem ajustado, tá? Você não precisa colocar no avião real. Aqui você pode mudar na configuração do PMDG. Vamos abrir aqui uma carta qualquer para a gente ver qual que é a altitude de transição. Vou pegar uma de aproximação. Altitude de transição 4000. Pronto. Beleza, então agora sim, de fato, a gente está totalmente pronto para iniciar o voo. Tá tudo preenchido. Porta, vamos supor que a porta já esteja fechada. A comissária já entregou lá o POB. Vamos fechar a porta aqui do avião. Opa, apertei muito rápido. Porta do avião. Vamos tirar o finger. Olha lá, o finger saiu. Está pronto para acionamento. Aí a gente vai fazer a leitura do Before Start Checklist. Antes a gente prepara tudo, já fizemos, então agora a gente só faz a leitura. Deixa eu colocar aqui na tela. Então vamos lá. Flight deck door closed and locked. Fuel 9400 pump zone. Estamos lá com todas as principais ligadas. Central a gente vai ligar depois da decolagem. Auto brake, aliás, perdão. Doors and windows locked. MCP V2 151, heading 066 e altitude 360. Auto brake RTO. Takeoff speeds. Confere aqui. 140, 142, 151. CDU pre-flight completed. Parking brake set. Rudder aileron trim free 0. Taxi takeoff briefing completed. Tá? Então, só pra gente deixar bem legal aqui o vídeo, então, eu vou colocar mais um adicional aqui. Vamos fazer o briefing então da nossa saída aqui, para vocês acompanharem também. Vamos abrir as cartas aqui. A aeronave está ok, sentido Notan, sentido Atiz, sair junto lá na navegação também. Está abastecido, tudo pronto, estamos na posição aqui 5, sei lá, a gente não consegue saber aqui no simulador. Belém, Aeroporto Internacional Valdecans, a gente está posicionado aqui no pátio do Terminal 1. A gente vai sair pushback aqui, sair pelo pátio, ingressa aqui na taxiway Alpha, ou Charlie aqui, não sei qual que é a nomenclatura dela, é a Alpha. Depois a gente ingressa aqui, segue por esse caminho até a Delta, ponto de espera da 06. A pista tem 2.800 metros, o heading é 066. Nossa saída vai ser
A Ilman Uno Alpha, carta 10-3, altitude de transição 4000, procedimento RNAV. Gradiente de subida aqui para nossa aeronave, a gente vai subir aí com mais ou menos 150 inicialmente, V2. Entre 500 e 700 pés a gente cumpre tranquilamente 4.3 e o 4.3 vai ser entre 650 e 900, tá? A gente cumpre tranquilamente aqui os dois gradientes na condição de bimotor, né? 4.3 até 1200, depois a gente reduz para 3.3. A gente vai decolar da pista 06, essa aqui não é da pista 06. Vamos começar tudo de novo, agora sim. Mesma coisa, tá? 1200, 3.3, 4.3. A ideia é praticamente a mesma. A gente decola da pista 06, mantém o heading da pista aqui até 1200 pés. Após inicia a curva para o 003 e após Ilman. É a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso FM100 Legs. Tá lá, ó. 1200 pés após curva e voa Ilman, tá? Conferido aqui a nossa saída. E aí a gente prossegue no voo lá para interceptar a aerovia. Beleza? Esse é o briefing, tá feito. Before Start já está lido também. A gente pediria autorização para acionamento agora. E aí a gente segue para o Before Start Checklist. Down to the line. Deixa eu só explicar um negócio para vocês aqui, ó. A gente fez o checklist e paramos no item aqui do Taxi-Off Briefing, né? E aí, nesse momento completed, o Pilot Monitoring diria Before Start Checklist to the line completed. E aí, quando tiver na hora de acionar, Below the line, Fasten Belt Switches on, Anti-Collision Light on e Parking Brake as required. Before Start Checklist complete. A gente pode iniciar aqui o nosso procedimento de partida do motor. Então, para fazer o acionamento, a gente vai utilizar o APU. A gente vai ter que tirar as packs do motor aqui e utilizar aqui o Engine Start, tá? Então, tudo pronto. Vamos iniciar o pushback. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Okay, sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. Please set parking brakes. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Please set parking brakes. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Então, autorizado, o Manu autorizou. A gente vai tirar as packs aqui. Verifica se a PU está ligada e a Isolation está aberta. Então, Start Engine Number 2. Coloca na posição Ground. E aí você vai monitorar aqui. Primeira coisa, se N1 está se mexendo, está solto, está livre. E N2. Quando o N2 chegar em 25%, a gente vai abrir aqui a nossa cutoff valve aqui, ó. A End Start Levers. 25. Aí é só monitorar. Ele já coloca uma barrinha aqui, ó, para você saber qual que é o limite de EGT que é permitido, né?
Starter Carout, é o callout desse momento. Apagou, estabilizou. A gente pode dar sequência no motor 1. Aqui existe um procedimento chamado Isolation Valve Operation After Engine to Start. Ou seja, vamos colocar o parking brake aqui. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Significa que a gente pode ligar a PEC e isolar o sistema para já ter um ar-condicionado. Vou isolar esse sistema aqui. PEC está ligada, o lado esquerdo do avião está com o ar-condicionado funcionando já. E aí a gente aciona o motor número 1. Mesma coisa. N2 mexeu, N1 mexeu. Tudo certo. Manu vai mostrar o pino lá. %. Idle. Starter Carout. Estabilizou. E aí agora a gente vem para o procedimento aqui pós-partida do motor. Vou colocar na câmera aqui do overhead. Mesma coisa, faz o scan flow. Faz o scan flow. Aqui a gente vai trocar o gerador de lugar. Faz o scan flow. Window heat on. Tudo ligado. PECs em alto. Isolation em alto. Leads do motor on. Leads do APU off. Confere aqui de novo. Vem para essa sequência aqui. APU off. End start switches continuous. A gente vai vir aqui para recall. Air conditioning. Nesse momento que a gente faz o recall, a gente verifica se o sistema está tudo ok, tá? Eu estou dando recall aqui, ó, e ele está dando air conditioning e está dando esse zone temp. Não é normal, tá? Pode ser pelo calor externo. Alguma coisa errada aconteceu aqui. O certo é a gente pegar o checklist agora e ler o que ele manda fazer. Vamos fazer isso? Rapidamente? Vamos olhar o checklist disso aqui então. Não estava previsto isso, mas já que aconteceu... Deixa eu tirar o zoom aqui. Já que aconteceu, a gente já aproveita para ver isso também. Olha lá. Esse é o checklist então de zone temp, tá? O que ele diz aqui, ó? Um overheat do duto aconteceu ou o controle de temperatura falhou. O que a gente vai fazer? Temperatura, seletor de temperatura, colocar a temperatura mais baixa. Então a gente vai vir aqui e jogar tudo para baixo, ó. Dos dois lados aqui que estão com zone temp, tá? Interessante isso aqui, não esperava que tivesse essa simulação. Trip reset, push. Olha lá, já apagou. Se a luz apagar, o duto de temperatura aqui está abaixo dos limites, monitorar e aí a gente segue, tá? Então faria a leitura aqui do resto do checklist, mas não interessa pra gente, a ideia era só apagar ali a luz. Perfeito? Lembrando que este manual também está lá no nosso Discord, se você quiser, simplesmente é só entrar lá e baixar, o link está na descrição do vídeo. Vamos voltar aqui e depois em voo a gente coloca de novo para alto, tá? Então, tá feito aqui, tudo feito, recall checked, agora sim, ficou apagado. E a gente tem um amarelo aqui, ó, não se decola com coisas amarelas acesas, tá? Porém, para esse voo aqui, para esse avião, a gente só vai ligar as bombas do tanque central quando a gente tiver mais de 2.300 quilos. Senão a gente vai decolar com ela desligada. E aí a gente vai aqui pro nosso Dual Engine Before Tax. Generators on, anti-ice off, APU off.
End Start Switches Continuous, Recall Checked, End Start Levers Idle, Flight Controls. Nesse momento faria aqui o check de Flight Controls, Checked, e Ground Equipment Clear, Remove. Faltou só a gente colocar aqui o flap de decolagem, tá? Flap 5 está lá. E aí o Dual Engine Before Tax Completed. Deixa eu fechar aqui a carta. E vamos iniciar o nosso táxi aqui. Conforme briefado. Parking Brake Off. Taxi Light On. Aí a partir desse momento, a gente não utiliza mais o checklist de papel. A gente vai utilizar o checklist do manche, tá? Então toda vez que o motor estiver funcionando, a gente utiliza esse checklist aqui, ó, até lá no pouso agora. Com o avião parado, a gente usa o checklist de papel, que normalmente fica aqui em cima do Glare Shield, né? Em cima do MCP aqui, ó. É onde se guarda o checklist no avião real. Conforme briefado, a gente vai virar à esquerda aqui nessa taxiway. Vamos ligar aqui o modos de navegação, tá? Para a gente ter uma orientação na hora da decolagem. Aproximando do ponto de espera. Bom, esse é o primeiro tutorial que eu estou fazendo de aeronave, né? Estou tentando não ser muito prolongado. Mas se vocês tiverem interesse, eu tenho estudado outros aviões aí também. De repente posso trazer outras coisas aí que vocês sugerirem. O Airbus 320, por exemplo, a gente pode fazer alguma coisa similar também. Tenho estudado o King Air 350, um avião que eu gosto bastante. Enfim, vou parar aqui. Parking Brake On. E aí, nesse momento, a gente vai preparar para a decolagem, tá? A gente aguarda aqui a autorização da torre, assim que foi autorizado. Land Lights On, Off, Strobe On. Tá lá. Auto Throttle On. E aí a gente faz o Before Takeoff Checklist. Flaps 5 Green Lights. E Stabilizer Trim 5 units. Before Takeoff Checklist Completed. Transponder On para ingressar na pista. Parking Brake Off. Pista 06. Heading 061 agora. E vamos iniciar a decolagem. A gente vai colocar o motor, não precisa segurar o freio numa pista desse tamanho. A gente vai subir a potência até mais ou menos 40%. E aí a gente vai clicar no toga, tá? Com 80 nós vai ter o callout de 80 nós. E aí depois V1 e rotate. Vambora? Então, iniciando a decolagem. 40% está passando lá. Toga. Confirmado ali no FMA. N1 Takeoff Thrust 7. Checked. Throttle hold. Gear up. LNAV.
VNAV speed. Command, autopilot. Anyone. E aí, conforme o avião vai acelerando, a gente vai limpando os flaps, tá? Normalmente, quando aquela trend ali, ó, aquela flechinha verde da velocidade tá passando pelo flap, você já pode pedir para recolher para o flap condizente. Então, flap 1, tá lá na alavanca. Já bateu lá no up, ó, flap up. Heading na proa. Flap up no lights, aí é o sinal pro after takeoff checklist. After takeoff checklist a gente vai conferir bleeds in on, isolation alto, packs in alto. Landing gear up and off. Flap up no lights. E aí já tira esse aqui também, não tá no checklist, mas já tira. E aí você vem aqui e lê, ó. After takeoff. Pode pegar essa minhoquinha e colocar para baixo. Pac-Man. Bleeds on, packs out, landing gear up and off, flaps up no lights. After takeoff checklist completed. Transition altitude. Standard. E aí a gente já pode ligar o combustível central aqui, ó. E basicamente é isso para nossa subida, nosso climb inicial. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora, quando passar uma centena, a gente vai apagar as land lights e soltar os cintos. Pode voltar aqui também os controladores para alto. Já resolvemos a pane. Uma centena passando agora, land lights off. Seat belts off. Em alto, né, na verdade. Pronto, só esperar agora. A gente vai subir para 360. Vai ter um detalhe que eu vou contar para vocês aqui quando o combustível chegar em menos de 1 tonelada. Mas, por enquanto, é só. E aí, a gente volta daqui a pouquinho. Bom, detalhe aqui, ó, o combustível caiu agora abaixo de 1 tonelada, o combustível central, né? A gente precisa fazer um ajuste aqui. A gente vai abrir a cross valve aqui, ó. E desligar uma bomba só. Bom, galera, estamos atingindo aqui o nosso nível de cruzeiro agora. Nível 360. Vou mostrar para vocês aqui, ó, só esperar ele nivelar. Uma coisa que eu esqueci de falar também, ó, isso aqui agora fica apagado, tá? Essa tela pode ficar apagada. Fica dessa forma aqui, ó. Por quê? Você poupa a tela e se tiver algum problema que necessite a tua atenção, automaticamente ela vai acender. Então não tem por que ela ficar acesa, tá? E se você quiser consultar alguma coisa, é só clicar aqui e ver, ó. O motor está aqui, está tudo em ordem. Você não precisa ficar verificando isso o tempo todo. Se por acaso, por exemplo, aqui, ó, a pressão do óleo cair, essa tela acende automático. Ou qualquer outro item desse, tá? Então vamos deixar ela apagada aqui. Pode deixar dessa forma também. Mas normalmente fica desse jeito aqui, ó. Então, ó, FMC Speed, VNAV PF, estamos nivelando aqui nível 360. A gente está voando bem mais rápido do que estava proposto na navegação, tá? A gente está com o Mach 80, a gente subiu bem mais rápido. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, ó. Então, 360, 360. Os dois lados estão ok. Standby está ok, 360. RVSM está ok. Pressurização também está ok. Está dentro aqui do limite, ó. A cabine está subindo um pouquinho ainda, mas já deve estar estabilizando, tá?
É isso. E agora a gente começa a monitorar o voo, né? Uma das coisas que a gente faz é verificar o combustível. Deixa eu pôr a navegação aqui, ó. Se a gente olhar aqui no toque, ó, toque 7.2, tá? A gente está com 6.8. Por quê? Como a gente voou muito mais rápido, a gente andou mais para frente e gastou mais combustível para atingir o 360. A gente está mais tempo na subida, tá? Não é que gastou tanto a mais, gastou mais. Mas não foi tanto a mais porque a gente está mais tempo voando do que estava previsto aqui. Uma boa forma da gente verificar essa aferição da navegação com combustível vai ser esse próximo fixo aqui, ó, Masvu, tá? Aqui na navegação ele está dizendo para mim que em Masvu, que está aqui, ó, eu vou passar com 6,6 toneladas, certo? 6,6 toneladas. Eu tô com 6,7 agora. Como eu posso ver? Ou eu espero aqui Masvu para ver, ou eu posso vir aqui em Progress, ó. E aqui na página Progress, deixa eu tirar a navegação da frente. Aqui na página Progress, ó lá, Masvu 6,6. Então tá batendo com a nossa navegação aqui, ó, 6,6. Certo? Aqui, ó, 6,6. Lá em Opsut, 6,5, ó, 6,5. Tá batendo também. E aí, quando a gente tiver para descida, a gente dá mais uma conferida aqui. Só vai monitorando isso o voo inteiro agora. Já desliguei as bombas do combustível central aqui também. Tudo apagadinho, tudo bonito. Temos aí mais um tempo de voo pela frente. Ó, estamos lá para descida às 18h20, horário do simulador aqui, ó. Daqui a 50 minutos a gente vai iniciar a descida. Quando faltar mais ou menos 100 milhas, é um número, não existe nenhuma regra, mas é um número legal, porque dá tempo de você fazer com calma, dá tempo de você acertar, ir conversando, fazer o que precisa fazer. Quando faltar essas 100 milhas, a gente prepara a descida aqui pro avião, beleza? No FMC. Então, daqui a pouquinho a gente volta para a descida. Muito bem, estamos agora aqui para a descida. A gente está, na verdade, 94 milhas da descida, marcado aqui no nosso FMC. Tudo que a gente pode falar aqui e de repente falar assim, porra, valeria um vídeo fazer só sobre FMC, explicando mais detalhadamente o FMC. Aí comenta aí na parte de baixo do vídeo aí, e a gente tenta fazer algum material específico. Mas, enfim, estamos aqui agora 90 milhas para a descida, então a gente vai começar a preparar essa descida, tá? Vamos pegar as cartas aqui que a gente vai utilizar. Bom, aqui não tem Star. Aliás, tem Star sim, senhor. A gente está vindo pela posição Kulab. E a gente vai pousar na pista 10, tá? Que vai ser essa carta aqui então que a gente vai utilizar. Pista 11, perdão. Kulab para pista 11. Vamos pegar aqui um ILS X-Ray. Vamos dar uma olhada na carta. Não, X-Ray não. Whisky para pista 11. Vamos marcar ele aqui embaixo também. Carta de táxi. Tá lá. Tudo que a gente precisa está aqui embaixo agora. Vamos começar aqui com a carta de aproximação, ver o que a gente precisa. A gente vai vir via Mapimo. E a gente está vindo aqui por Kulab, certo? Ó, Mapimo, Kulab. Vamos inserir isso aqui e depois a gente vai fazer o briefing, tá? Vamos lá. A gente vai vir aqui então em Depth Arrival. Escolher a chegada aqui. Vai ser a Kulab no Alpha. Transição Kulab. O ILS Whisky da pista 11 via Mapimo, certo? Ficou muito rápido, dá uma voltadinha aí e assiste de novo. Mas é bem tranquilo, é só inserir aqui a chegada. Agora a gente vem em legs aqui e dá uma checada para ver se não tem nenhuma descontinuidade. A princípio não tem, porém tem essa situação aqui, ó, Vector. Por quê? Aqui na carta ele tem uma orientação que a partir de Mapimo você pode iniciar o procedimento ou não. Pode ser que você seja vetorado aqui para entrar num sequenciamento, tá? Então o FMC ele já inclui aqui esse vetor. Via de regra ele já vai colocar o vetor. Como a gente está sozinho aqui voando e eu já sei que não vai ter
essa vetoração, eu vou pegar esse map modificar e vou jogar para cima. E vou jogar aqui no map de cima, tá? Ele apagou aquele vetor e agora não tem mais continuidade. Então a nossa chegada está inserida aqui. O que mais que a gente precisa? Vamos colocar as frequências que a gente vai utilizar. Aqui para a chegada não tem nada, mas para o ILS a gente pode colocar aqui o 110.3. Vou deixar aqui no standby, no 1 e no 2. E como não estou utilizando, também posso colocar o curso aqui, ó, 107. Posso colocar aqui também 107. Tá lá, 107. Os mínimos da carta a gente já pode inserir também, que vai ser, deixa eu ver aqui, 542. A gente vai utilizar esse botão aqui, ó, da posição baro. 542. Tá? Mais um pouquinho. 542 está inserido. Você só vai usar rádio aqui caso você vá fazer um ILS CAT2 e ele te dê informação aqui de rádio, tá? Caso contrário, é baro. 542 é baro, tá? Tá inserido. A gente vai programar aqui também a nossa performance de pouso. A gente vai vir, clica aqui em Initial Reference. Vamos clicar aqui no flap 30 e jogar ele para baixo. 30, 148 e por fim o nosso break de pouso. Eu vou utilizar 2 lá em Manaus, tá? O avião está preparado aqui para descida, a gente pode fazer o briefing. Vamos começar aqui com a chegada. Então a gente vai começar aqui pela nossa chegada com o lábio no alfa para a pista 11, a carta 22 de 28 de outubro de 2022. Kulab, Malpo, Snood, Daggett até Voves, onde a gente tem uma restrição de 080. Aí você pode conferir aqui em legs. Tá lá, 8.000 acima. Após Mápimo, 4.000, tá? Tá aqui também. E aí a gente intercepta lá o ILS Whisky, que já está separado aqui. Carta 21-2, 28 de outubro de 2022. 110.3 já está no standby. Curso final 07 também já está colocado lá. ADA 542 já está no nosso painel. Elevação 262, 264, está lá o 250. Altitude de transição 4.000. Então a gente vai vir aqui por Mápimo, no curso 96 até Pajek. Intercepta o ILS aqui com glide e lock funcionando tudo certinho. A remetida é 4.000, mantém o 07 até 2.000 pés após esquerda na proa de Daggett, tá aqui. Pajek a gente vai estar a 2.000 pés e aí a gente vai seguindo o glide aqui na descida com uma razão aproximada de 700 pés por minuto. Até a DA aqui de novo, novamente 542. Pousamos lá na pista 11, a gente vai livrar lá na Bravo, lá embaixo, tá? Então a gente vai deixar correr tudo aqui, ó. Pista 11, o head é 106, tem 2.700 metros. Pousou aqui na pista 11, ela é morro acima, ó, 252 para 263, ela é morro acima. Pousou na pista 11, a gente livra aqui na Bravo e segue pro pátio aqui pro terminal de passageiros, tá? Pista tem conjunto completo aqui, ó, Papi do lado esquerdo, ângulo de 3 graus. E é isso. Nosso briefing está completo, a gente está ali ainda 50 milhas para a descida. E agora é só esperar para a gente iniciar a nossa descida para pouso em Manaus. Vamos deixar lido já o nosso Descent Checklist. Basicamente a única coisa que a gente faz aqui é clicar no Recall e o resto a gente já fez, tá? Descent. Pressurization, lei de altitude 250 a gente acabou de checar, Recall checked, Auto Brake 2 está lá setado, Landing Data, flap é 30, VRF, vamos olhar aqui no nosso FMC,
148. E o approach briefing a gente acabou de fazer, está completo também. Então, descent checklist completed. E agora é só esperar para a gente iniciar a descida. Eu volto daqui 40 milhas. Bom, estamos agora quase 20 milhas para a descida. Normalmente aqui você já pode informar o controle que você está no ideal de descida. Ele vai te autorizar um nível, tá? Como a gente não tem nenhum controle online aqui, a gente vai descer para o 080, que é a nossa primeira restrição de altitude lá na nossa chegada. Você está aqui o 080, ele já está em VNAV, é só aguardar, ele vai alterar aqui o modo. Uma coisa que eu não fiz e eu não costumo fazer, nem aqui no simulador e nem na vida real, é inserir os ventos da descida aqui. Mas se você quiser, você pode vir aqui em Descent, Forecast, e aí você vai inserir aqui os níveis de descida. Vamos mudar isso aqui já para ele apitar na hora certa. Você colocaria aqui o nível e a altitude. Ó. Então você pode vir aqui na navegação. E nessa página aqui você tem os ventos. Ó. Então vamos colocar 350. Com vento de 051 com 05. Aí você pega um mediano aqui, ó, 150, por exemplo. 200, né? 200 vai ficar mais no meio. Vai estar com um 0,5 com 3. Claro que você precisa estar com clima real, né? Senão essa previsão aqui não vai acontecer. E por último, vou colocar o nível 100, mas normalmente colocaria até um mais baixo. Mas é o que tem ali, ó, 097 com 13. Bom, e aí você pode colocar a ISA Deviation aqui também no nível que você tá e o QNH, tá? Eu não vou colocar porque realmente pouca diferença vai fazer na performance. Mas você faria a conta aí, você pega a temperatura no nível, aqui no 360 a gente está com menos 47. Vê aí e faz aquela continha para descobrir a ISA e o QNH, tá? Executa. E aí é só administrar agora. VNAV Path, estamos descendo. Bom, agora não tem muito segredo, a gente vai monitorando a descida, a gente vai tentar manter aqui esse profile, tá? Se precisar, a gente pode usar o speed brake, por enquanto não precisa. Na linha real, a gente informaria a empresa aqui pelo rádio 2, né? Informaria que a gente está chegando, quantos passageiros tem a bordo e se precisa de algum atendimento especial, se a aeronave está com algum problema. Informa nesse momento aqui da descida, chama lá Manaus e informa eles, tá? Eu vou cortar aqui, provavelmente não vai acontecer nada, se acontecer eu volto, mas se não, eu volto lá em 10 mil pés, até porque a gente não tem nenhuma restrição aqui antes disso. Volto lá em 10 mil pés e a gente vai até o pouso após isso. Então, até já. Muito bem, senhores, estamos aproximando aqui de uma centena, passando agora o nível 110. Nosso procedimento aí tranquilo, a gente fez uma descida tranquilo, manteve ali o profile. Descemos com 320 nós, mais ou menos. 310 nós. A gente vai deixando o avião voar em VNAV. Se precisar, a gente vai interferir aqui, tá? A gente muda a velocidade, a gente... se tiver alguma vetoração, a gente passa para heading aqui. Não vai ser o caso para esse vídeo de hoje. Se você quiser acompanhar esse tipo de coisa com mais frequência, lá na Twitch eu faço lives com esse avião e outros também. Então lá sempre tento voar em horário que tem controle online, né? Para ficar um pouco mais real aí. Então, assistindo esse vídeo e acompanhando as lives que eu faço lá, conversando, batendo papo, a gente tá virando uma comunidade bem legal lá, a gente sempre conversa bastante. Então, só aparecer lá, o link também está aqui na descrição do vídeo, certo? Então, estamos lá, ó, 10.600, vamos acender aqui as lane lights. Te avisaria nesse momento, tripulação preparar para o pouso, a gente continua, mantém em alto aqui. Em alto significa que, os seatbelts, né? Significa que quando eu colocar o flap 1, ele vai ligar automaticamente, tá?
O avião está reduzindo para 250 nós agora. Vamos diminuir aqui o range, deixar um pouquinho mais próximo agora que a gente já está chegando na aproximação final. Visual com a pista ali, ó. Cantinho ali bem na coluna, vai sumir agora. E a gente informaria aqui também, tripulação, preparar para o pouso. Temperatura em Manaus, 26 graus, sei lá. Próxima restrição ali, ó, 0,80, a gente está passando com tranquilidade, está em Vineve, não vai descer. Posso jogar aqui para 4.000 agora. Estamos descendo direto para 4.000, podemos já colocar aqui também o ajuste de altímetro. Em Manaus no momento 1.008. Você pode fazer a aproximação inteira em Vineve, que é o mais recomendado, né? O avião vai fazer para você tudo que tem que fazer. Às vezes ele dá uma atrapalhada e aí você precisa interferir. Ou eu poderia, por exemplo, se o controle pedisse para reduzir a velocidade, eu poderia eu mesmo tomar conta aqui da velocidade e da razão de descida, tá? Para esse vídeo a gente vai fazer dessa forma, em outros vídeos a gente faz uma aproximação diferente também. Mas a princípio a ideia é mostrar aqui o tutorial completo do avião, então tanto faz qual vai ser a nossa aproximação aqui. Essa linha verde aqui, ó, ela mostra aonde a gente vai atingir a altitude que você selecionou lá na caixa, né? Então ele está dizendo aqui para mim que ele vai atingir o 4.000 ali, ó. Ele está indo para frente pouco porque ele está nivelando aqui em Voviço, né? Ó, tá acertando a rampa aqui em Voviço. E aqui o decel é onde ele vai desacelerar. Ó, essa maletada é coisa do Vineve, tá? No avião, às vezes acontece coisas do tipo, mas não é tão feio quanto foi essa aí, ó, que ele acelerou para 270 nós, tá? Isso não tá correto, não, isso não existe. Vamos usar o speed brake aqui pra gente correr atrás dessa velocidade, então. Isso foi extremamente bugado do avião, cara, isso não existe. Ele passar de 250 nós abaixo do nível 100. Do PMDG, né? Não do avião real. O avião real não faz isso de jeito nenhum. Mas tudo bem, a gente corre atrás aqui do prejuízo. Ó, 4.000 já passou acima, vamos colocar 2.000. E aqui a gente faz o set ready for approach. O 07 está lá checado. Vamos colocar aqui o ILS. Set ready for approach completed. Tá dando motor de novo, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, level change. Vou reduzir na mão aqui. Depois a gente volta pro Vineve. Speed brake.
Aqui o ideal era a gente estar ali próximo da velocidade flap up. Mais ou menos onde a gente está ali. Estamos um pouquinho acima do profile, mas não tem problema. Abaixo de 250 nós você já pode colocar o flap 1, mas não é normal, tá? Normalmente a gente coloca o flap 1 com 220, 210 nós. Mas poderia, não tem problema. Agora sim, ó, flap 1. Tripulação, pouso autorizado. E aí a gente vai trazendo a velocidade aqui agora, ó. Flap 5. Proa de interceptação. Approach Armed. Apareceu aqui no FMA, ó, em branco. Significa que está armado. É o próximo modo a entrar aqui na piloto automático, né? Segura a velocidade. Estamos um pouquinho alto, ó, o glide está para baixo, tá? Vamos tentar resolver isso aí. Pode pôr um flap 10 para ajudar a descer. E claro, a gente pode usar o trem também, né? Ó, o glide está vindo. Localizer Capture. O glide está vindo. Estamos tranquilo, talvez não precise antecipar o trem. Glide Slope Capture, a arremetida é para 4.000. A gente coloca aqui agora. — 4.000 tá lá. Estabilizou na final. Pista à vista. O campo está a 270 pés. A gente tem que estabilizar a 1.000. Então mais ou menos 2.000 pés acima do campo, 2.200 pés mais ou menos, eu vou baixar o trem de pouso. Para a gente terminar de flapear esse avião até a VRF. No fim foi bom, deu aquela aceleradinha que ele deu lá. Foi legal pra gente ver algo diferente também, que foi esse gerenciamento, né? Então, olha lá, 2.300 agora, mais ou menos. Gear down. Speed brake armed. Flap 15. Reduz a velocidade. E o lane checklist. Start switch continuous. Tá lá. A gente lê aqui. Start switch continuous. Speed brake armed. Landing gear down. Standby to flaps. Flaps 15. — 1.500 pés acima do campo agora. Flap 30. Pode pular o flap 25. E aí VRF mais 5. E complete land checklist, flap 30 green lights. Land checklist completed. Tá lá, avião estabilizado. Razãozinha de 600, 700 pés. Era o que a gente queria. 1.000 pés passou. 1.000 pés é essa barra branca, tá? Ó, aqui na faixa de altitude. Isso aqui é rádio altímetro. 1.000 pés a gente já passou faz tempo. Sinalzinho de traffic, coisa de Ival, né? E manual flight. Aperta o piloto automático uma vez, ele desacopla, a segunda vez ele cancela o barulho, tá? E aí a gente vai tentando seguir o Flight Director aqui. Um pouquinho
baixo, vai corrigindo. Morros malucos aqui do flight. As árvores, aliás. Minimums landing. Speed brake up. Reverse green. Auto brake disarmed. Deixar o avião correr bastante, a gente vai livrar lá no final. Pousou, procedimento. O comandante recolhe o speed brake. E aí começa o after landing. Já estou recolhendo os flaps aqui. Já coloquei a alavanca para flap up. Já recolhi o speed brake. Isso tudo vai fazendo durante o táxi, tá? Livramos. Eu vou parar aqui só para configurar o avião, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ó, taxi light on. Tira esses. Strobo. Aqui zero. Flight directors off. Speed brake off. Ali já foi. Acende essa tela agora. E transponder standby. Feito. Faltou só aqui a frequência do ILS, ó. O táxi, o ideal é não passar ali dos 40%, né? Você viu que chegou em 40 ali. Mas tentar ficar abaixo de 40. Logo após o pulso, dispara-se o cronômetro, tá? Coisa que eu não fiz. Mas eu vou disparar aqui agora. Depois de 2 minutos você pode dar start no APU. E depois de 3 você pode cortar o motor. Dois minutos. APU start. Vou olhar uma posição qualquer aqui. 19. Parar na 17. Oito. Parking brake on. 3 minutos já foi. Coloco o APU na barra para não cair tudo. E End starter levers, cut off. Aí você pode vir aqui, APU bleed on, ventilation valve open, tira o probe heat. Se for já desligar, pode desligar as bombas, desliga a elétrica, né? Vou deixar assim por enquanto.
Aqui tá tudo certo. Apaga aqui o transponder. Deixa no código 2000. E boa. Vamos colocar o finger. Tá lá, finger conectado, parking brake, vamos ver se está calçado, ó. Calçado, parking brake off. E aí, desembarca, certo, senhores? É isso. O que é interessante, ó, vamos ver na nossa navegação aqui, a gente chegou com 4.2. Na nossa navegação, estava previsto aqui em Manaus 4.4. Tá bem ok, porque estava previsto que a gente viesse aqui com Mach 77. E a gente veio chutado aqui com o Mach 80. Então gastamos 200 kg a mais. A aproximação teve aquela manetada lá, também gastou um pouquinho. Tá ok, 200 kg tá de bom tamanho. 200 kg fora da navegação tá de bom tamanho. Tá? Feito isso, a gente vai pedir o checklist. Que vai ser o shutdown. Anti-collision light off, que eu esqueci. Anti-collision light off. Weather radar off. End start levels car off. Parking brake off. E transponder standby. Shutdown checklist completed. E se a gente fosse fazer o security, que não é desligar o avião, é simplesmente a tripulação vai sair e não vai ter ninguém para voar esse avião no próximo tempo aí. Então o que a gente faz, ó? A gente tira aqui o, deixa eu vir com a outra câmera. IRS off. IRS off. Emergency exit lights off. Window heat off. E PAX em off. Pronto, esse é o security. Aí você diminui aqui o brilho das telas, né? Para não marcar a tela, diminui tudo e beleza. Tá feito, secure. Você vai deixar o avião assim, vai largar o avião assim e vai embora. Aí a manutenção assume. Se por acaso a manutenção for cortar esse avião, for fazer o power down, né? Aí mesmo caso do electric power up, é um procedimento lido, tá? Mas é o mesmo caso. Eu não vou fazer aqui, mas basicamente o que a gente faz? A gente vai tirar a bateria e só. Ele já vai desligar tudo aqui, ó. Só desligar a bateria. Pronto. O avião está cortado. Mas isso é o procedimento que a Manu faz. E aí você faria lá o procedimento lido. Certo, senhores? Faltou só cortar o APU aqui, né? Antes de desligar a bateria. Eu desligaria o APU, tá? Por isso que é lido. Por exemplo, eu já esqueci. Então só vou tirar o APU daqui. Beleza. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado aí, que tenham aprendido alguma coisa. Tem 1 milhão de tutoriais na internet do Boeing 737, mas resolvi fazer o meu também, porque de repente uma informação que eu coloquei aqui a mais pode fazer diferença, uma forma de falar pode fazer diferença aí para você que estava com alguma dúvida, beleza? Obrigado e até a próxima. Se gostou, se inscreve, compartilha, deixa teu like e a gente se vê no próximo vídeo.